Centro Espírita Mansão da Esperança. Eu me chamo Gabriela Fragoso e hoje nós trataremos sobre o tema 85 impedimentos do livro Fonte Viva. Mas antes de tudo, eu convido a todos para que, caso sintam-se à vontade, fechem seus olhos, elevem seu pensamento a Jesus, a Maria de Nazaré, aos seus mentores individuais, e junto deles vamos todos reverenciando ao Pai através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E o tema de número 85, impedimentos, foi constituído aqui, pautado a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 do Evangelho, em que diz: deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando Paulo informa a respeito dessa carreira proposta, ele está tratando de uma expressão alegórica aos nossos compromissos quando nós nos propomos a reencarnar nesse plano terreno. O que nós nos propusemos? Com quais responsabilidades a gente está exercendo os nossos compromissos? Que sentimento nós estamos imprimindo com esses compromissos perante os impedimentos que nos assolam, que se manifestam na nossa caminhada? Ainda na condição de espíritos prematuros ao que concerne a evolução espiritual, como funciona, como ocorrem as nossas manifestações, as nossas reações perante desafios, perante problemas que se manifestam de forma inusitada, perante situações que fogem do nosso controle, ou situações que acontecem de forma adversa aos nossos planejamentos de vida. Muitas vezes a gente blasfema a Deus, o questiona o porquê com a gente, não com o outro. Isso surge no nosso foro íntimo, manifestações de sentimentos como inveja, avareza, orgulho ferido, que dele destoa esses demais sentimentos citados, primeiramente. Mas Paulo ressalta, apesar deles, que a gente não deve desfocar do nosso objetivo. O nosso objetivo está constituído em servir ao próximo, cumprir com os nossos compromissos e com situações onde a gente deixa passar oportunidades do exercício da paciência, da caridade, da humildade, situações que nos convidam a modificar as nossas condutas, os nossos pensamentos em relação ao nosso próximo e a nós mesmos. Quanto discípulos que somos, haja vista tentarmos seguir os exemplos de Jesus, quais os nossos impedimentos diários de vida? Para aqueles que possuem uma experiência maior, quantas coisas, quantas renúncias já aconteceram na caminhada de vocês? A vida aqui na Terra, a gente deve sempre lembrar que esse plano de provas e expiações, ele não é constituído como regra por felicidade. A felicidade não pertence a este mundo. Contudo, ela é uma condição eventual. E é onde também, paralelo a esse tema, eu vos convido a ler o capítulo 5 do Evangelho, o item 23, tá?
onde ele também explica aqui o tormento voluntário das nossas aflições e involuntários. Então, com qual finalidade, eu pergunto novamente a vocês, Deus nos concede essas experiências? E nós nos questionamos muitas vezes, mais uma vez, eu não merecia isso. Por que comigo? Um pai, quando um filho apela por um pedaço de pão ou de peixe, ele não dá uma pedra ou não oferta uma serpente, né? E sim, ele nos concede aquilo que corresponde, que supre as nossas necessidades. E esses impedimentos, muitas vezes, que se manifestam, por mais difíceis, dificultosos que sejam, e árduos, lesivos também, muitas vezes são situações de livramentos enrustidos, lições de burilamento disfarçadas, tá? A fim de que a gente consiga demonstrar, comprovando aí por meio destes impedimentos, o nosso burilamento íntimo, a nossa reforma moral, a nossa melhoria, ainda que milimétrica, quanto espíritos necessitados ainda das vivências que são propiciadas e oriundas desse mundo de provas e expiações, para que a gente consiga atingir esse progresso. Então, muitas vezes, se essa dificuldade ela se perpetua e se repete na nossa caminhada, é uma oportunidade para que a gente se questione onde nós estamos errando, onde nós precisamos melhorar. Muitas vezes, alguns impedimentos, por exemplo, no âmbito profissional, em que de cara a gente exerce um julgamento sobre o nosso próximo, aquele outro profissional, gratuitamente, sem saber o porquê. E isso implica no rendimento das nossas atividades, a qual depende da mão de obra tanto de um como do outro. E isso acaba desencadeando problemas que, independente dessa repulsa primária, poderiam não ocorrer caso a nossa postura fosse outra, né? E assim, como em outros departamentos da nossa vida, haja vista o nosso ambiente doméstico também, que isso é mais explícito do que qualquer outro meio em que a gente faça parte, mas que apesar disso tudo, a gente não perca o nosso foco, a gente não perca o nosso compromisso com Deus, que foi aqui intermediado por Jesus, por meio desses ensinamentos. Mas, Gabriela, você fala isso de uma forma tão lúdica? Não, não é não. Tento falar isso com os pés no chão, dentro de uma realidade onde muitas vezes a gente tem lesionado aí as nossas emoções, o nosso psicológico, mas antes de qualquer coisa, a gente tem a consciência dessa a qual ninguém foge. E quando nós lembramos das nossas responsabilidades individuais, principalmente para com Cristo, ao termos acesso a todo o conteúdo moral em que Ele nos propiciou, as coisas mudam de figura. A vida nos chama para a realidade a fim que a gente seja responsáveis pela rédea de dirigi-la perante a cada obra que a gente constitui aqui em relação a nós mesmos e aos nossos próximos. Embora não seja fácil, nós não estamos desamparados. E assim a gente deve também reconhecer as nossas vicissitudes, as nossas falhas, todas essas tormentas, onde no decorrer da lição o Paulo atribui aos hebreus uma modalidade de se despir ao se preparar para um campeonato, para uma concorrência esportiva, tá?
E assim é a vida, não que a gente deva concorrer com o nosso próximo, mas perante Deus se despir de tudo aquilo que a gente tenta enrustir e não admitir para nós mesmos. E esses impedimentos, por mais difíceis que sejam, que a gente os veja como oportunidades, como lições e ferramentas de refazimento, para que a gente consiga, ainda que minimamente, tornar-nos melhores. Em relação a quando chegamos aqui, não nada é fácil. Há sacrifícios, há renúncias, a nossa vaidade, ela é abalada com isso. Outros sentimentos por meio desta também se manifestam em relação aos nossos próximos, e aí, de acordo com as nossas condutas, onde tem impressões desses tipos de sentimentos e vibrações, a gente acaba prejudicando o nosso meio e sendo artífice de alguns impedimentos também, que podem cooperar, e aqui ele diz, para o nosso deixar de fazer, para as nossas omissões perante esse compromisso com Deus, perante essas responsabilidades que nós assumimos, ainda que não saibamos quais sejam, mas ao termos acessos aos ensinamentos do Cristo, isso já nos diz muito sobre o compromisso que nós temos aqui enquanto encarnadas. E dessa forma, eu deixo aqui essa lição e peço para que vocês reflitam sobre a conduta de vocês perante os impedimentos e desafios que se manifestam nessa caminhada de porta estreita em que a gente atravessa diariamente. Eu gostaria também, caso queiram, paralelo a esse tema, se puderem, leiam o capítulo 5 do Evangelho, em especial também o item 23 mais uma vez. E assim, eu os convido dessa forma, para que, caso queiram, fechem seus olhos e vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos até o alto, nos ligando com a espiritualidade amiga, agradecendo ao mentor desse estudo por estarmos aqui nesse encontro de esclarecimentos e demais explanações, e assim pedimos licença para vibrarmos por todo o universo, por todos os planetas, pelo nosso sistema solar, e especialmente o planeta Terra. Nós vibramos por todos os continentes que o compõem, países, crenças, religiões, filosofias, etnias e culturas. Vibremos especialmente por aqueles países que se comprazem em guerra, que sofrem catástrofes de toda ordem. Vibremos pelo Brasil, pelo seu povo, pelos seus governantes e dirigentes. Dessa forma, pedimos licença para vibrar pelos vales dos suicidas, dos abortados, dos demais vales de dor. Vibremos assim também por toda a velhice desamparada, juventude transviada, por todos os asilos, por todos os hospitais, postos de socorros, por todas as crianças que carecem de amparo, seja qual for a natureza deste. E assim pedimos licença para vibrar pelos nossos lares, para vibrarmos por cada um de nós, e agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez nos reencontrarmos para esse estudo que nos é concedido